Fala, meus amigos, tudo beleza? Tranquilo? Olha só, tenho novidades para vocês. Olha que maneiro. Espero que vocês curtam. Estou iniciando os testes aqui com uma câmera 1600x e uma 1000x, cara. Eu espero que vocês curtam, porque eu tô adorando, galera. Beleza? Tem muita coisa chegando por aí, meus amigos. Vamos lá? Beleza. Bom, amigos, olha aqui, ó, começando aqui com a imagem de um forídeo, né? Peguei um pequeno desses aqui que estava na saída da caixa e falei, vou dar um zoom nele para ver como é ele bem de perto. Observando que ele tem uma carinha bem feinha, né, galera? Ele não é nem um pouco bonito, esse bichinho, né? Que é o terror dos criadores de abelhas nativas. Parece ter essa carapaça, essa parte do tórax dele, onde localizam as asas, muito forte. Parece que é como se fosse uma blindagem. E ele também tem esses pequenos pelos, olha. Eu nunca pensava que eu ia ver esses pelinhos que ele tem aí na parte da boca e com esse olho facetado também, né? Aí aqui a gente está chegando na belíssima bugia, né? Olha que coisa mais linda esses olhões verdes dela, né? E ela tá em, essa aqui é uma vigilante. Eu estava prestando muita atenção o quanto ela observa nossos movimentos, quando a gente gesticula, qualquer coisa que se movimente na porta. O campo de visão dela é absurdo. Ela pode até estar um pouquinho para dentro, retraída da casa, que ela consegue ver as movimentações laterais. Impressionante a capacidade de visualização dela. A abelha tem 5 olhos, esses dois verdões bonitos, né? Que são os olhos facetados, né? E são compostos. E esses 3 olhinhos simples que estão bem no meio da cabeça, em cima, assim no topo, que são chamados de ocelos, beleza? Então, agora vamos aqui, ó, vamos para essa bugia aqui, meus amigos, que acabou de cair da caixa. Eu estava fazendo algumas coisas no quintal, quando eu passei eu vi que caiu uma das abelhas de uma das colônias novas, saiu pela portinha para tentar voar e caiu logo assim, sem conseguir bater as asas para voar. Em experiência interna, em observação aqui na estufa, notei que quando a gente coleta o disco das abelhas nativas para fazer a divisão, por exemplo, os discos nascentes, quando começam a nascer os filhotes do centro para fora, esses que estão mais na borda, eles são os que a rainha levou mais tempo para realizar a postura, correto? Beleza. Então, assim, acontece de, por exemplo, ter um número menor de abelhas, ou de estar acontecendo o efeito da divisão, né? Que é um momento trágico para a colônia, que a gente abre para fazer a divisão, faz uma invasão ali dentro, né? Que a gente faz. Então, o que acontece? Algumas coisas desregulam. Algumas abelhas passam por essas desregulagens, tanto de umidade quanto de calor, temperatura, N fatores, né? Então ocorre um certo desequilíbrio e algumas abelhas também atrofiam as asas. Algumas abelhas nascem ou não desenvolvem perfeitamente e algumas desenvolvem algum tipo de anomalia. Muitas vezes as abelhas dentro da colônia detectam alguma anomalia, vê uma imperfeição numa abelha qualquer que nasça, numa operária, num macho, entendeu? O que elas fazem? Elas costumam às vezes não conseguir estabelecer uma comunicação com ele, uma comunicação feromonal também. Isso não ocorre de uma forma clara. E qualquer confusão para elas, as que estão tomando conta, elas decapitam ou jogam para fora, eliminam e matam. Mas existem os casos, amigos, que eu venho observado já por muitas vezes. Como no caso dessa abelhinha aqui. Ó. Essa abelhinha aqui estava exercendo a função de estar fazendo algumas tarefas ali dentro. Ela também trazia alimento para as outras, ela trocava alimento com as outras, ajudava carregando um pouquinho de cera daqui e dali. Essa abelha também, ela também abaixava as asas quando a gente entrava com a luminosidade de luz. Quando você chega com a luz e clareia ou abre, ela fica avisando. Ela ainda não fazia voos, mas algumas coisas nessa abelha funcionava bem. E o que infelizmente aconteceu com ela é que ela tinha algum dano na parte de voo dela, na parte de asa dela. Venho notado isso já em inúmeros casos já. Eu já tive essa observação e muitas pessoas já viram atrofia na asa das abelhas, por N fatores, né? Acontece em inúmeras situações, é um assunto até bem complexo. Mas diante da observação que eu tenho visto aqui, como foi o caso dessa abelha que também veio da estufa, ela não ia conseguir voar. Ela tinha algum problema na asa, que não gerou nenhum problema dela com as operárias que controlam internamente, e ela não foi eliminada, mas ela exerceu as funções dela até os 24, 25 dias dela. E no dia 25, provavelmente, que foi o dia que ela vai para fora fazer voo, como o aparelho de voo dela é danificado, ela tinha algum problema, ela não consegue voltar para casa. Então ela sai da casa e cai e não consegue exercer uma das outras funções
posteriores depois que ela nasce, né? Que seria ir a campo, ir coletar pólen, coletar néctar, buscar resinas e, por último, coletar lixo, levar lixo de dentro para fora. Essas funções ela não conseguia voar, então é interrompido. É triste isso aqui que acontece com algumas abelhas, mas é por alguma intervenção, não da natureza também, nossa também, né? No caso da divisão, há umas diferenças de temperatura, mas assim a gente consegue também manter a colônia fechada depois. Por isso que as abelhas procuram fazer rapidamente aquele invólucro, proteger tudo, entendeu? Elas tentam ao máximo manter uma boa temperatura interna e umidade daquelas células que estão por gerar, entenderam? No momento que eu a peguei assim na mão, ela ainda estava com bons movimentos e tentando bater asa, tentando voar. Mas também rapidamente, depois que eu peguei, a isolei, tentei dar um pouco de mel para ela, mas ela não estava procurando o mel que eu ia dar para ela ali, ela estava querendo sair para voo mesmo, né? Ela queria reconhecer a área, era o primeiro voo dela, entendeu? E olha como ela morreu. Ela morreu com a língua para fora. É uma outra situação, é um fato bem curioso, tá certo? E sobre língua a gente vai continuar falando aqui. Aqui eu consegui dar um zoom, como a boca da abelha funciona, né? Que ele, como a língua passa. Ali no primeiro vídeo foi uma bugia. E aqui são as droianas. Eu coloquei uma gotinha de mel para observá-las fazendo a coleta do mel. E eu noto que às vezes o mel, se ele estiver um pouco pesado, um pouco cristalizado, elas têm mais dificuldade, claro, para fazer a coleta dele. Mas o mel bem diluído, ela rapidamente já consegue começar a processá-lo, entendeu? Olha aí as droianas, que coisinha mais linda. Eu consegui dar uma boa aproximação, ainda vou trabalhar isso mais ainda, mas já dá para a gente ter uma ideia de como funciona esse sistema delas de coleta. E elas agiram muito rápido. Eu botei uma gotinha ali, rapidamente elas secaram aquilo tudo, deixaram aquilo tudo limpinho e já levaram para as outras abelhinhas. Olha aí que bacana, as droianas, lindas, né? Outra coisa muito bacana que eu consegui observar aqui, tenho observado, essa aqui é uma droriana vigia. Eu observo que essa que está no ponto do meio, sempre tem uma que fica no meio da porta. É uma das mais atentas. Ela observa tudo, toda a nossa movimentação. Meus amigos, vocês não fazem ideia do quanto uma abelhinha dessa, ela fica ralando ali com tudo que se movimenta. As outras também estão em observação, estão em apoio a ela. Mas tudo que a gente vai, mexe com o braço, gesticula, um galho que cai, elas esboçam reação, elas estão vendo tudo, elas estão muito atentas e elas comunicam-se com as outras dali para dentro com o que estiver acontecendo. Se houver uma mudança de odores também, de algum ataque, elas comunicam rapidamente através dessas sentinelas que estão aí. Olha que coisa mais linda a postura dessa droiana, que coisinha linda, galera. Fantástico, né? Ela é muito, mas muito atenta. O trabalho dela é intenso. A gente não faz ideia porque a gente não tem como observar todos esses detalhes. Mas é isso, ela é rápida, ela não para. É o tempo todo dessa forma. Elas revezam também. Vem outra, troca de posto com ela. Outra coisa bacana é isso, é o corte da cera. As mandíbulas das abelhas fazendo corte e também passando a língua, ao mesmo tempo colocando um pouco de saliva. É por isso que eu sempre falo com as pessoas que não adianta ficar fazendo potes de cera que a gente acabou de ferver. Elas têm essa necessidade dessa mastigação e colocar parte da saliva delas também. Porque aí vão entrar os odores, os feromonas e a característica principal daquela colônia. Entenderam? Olha que imagem fantástica. Eu fiquei encantado quando eu vi isso aqui de perto. Que movimentação mais linda, mais perfeita dela, como amassa a cera. Ela amassa, a língua vem por baixo e toca a cera também. Muito, muito interessante. Olha que coisa fantástica a movimentação dela. Assim que está mastigada toda, ela já está na textura que ela quer, ela recorta ela e carrega para levar para o local que ela precisa dela. É um trabalho fantástico. E assim elas pegam e botam as características dela, né? Aqui está uma outra vigilante linda, que é uma bugia fazendo a vigilância. Espetacular, né? Muito atenta também às nossas movimentações, a tudo que se movimenta. Uma folha que cai, elas estão olhando, elas estão observando. E assim, ela parece medir uma quantidade de perigo no ar. Por exemplo, se aproxima dali uma lagartixa, um calango,
ela já tem um comportamento diferente e ela tem uma comunicação diferente com as outras. Nós, a nossa proximidade, que cuidamos delas, elas não têm essa mesma característica. Mas acredito que se chegarmos a primeira vez na colônia, na mata, porque essa em casa ela já é adaptada, as abelhas reconhecem a presença da gente e já começam a entender que a gente tem não afeta a abelha, entendeu? A gente cuida da abelha e ela sabe que a gente está cuidando dela. Olha aí que coisa mais linda, fechando aqui nessa imagem também de uma bugia. E para mostrar para vocês essas garrinhas que vocês estão vendo aí, ó, numa das patas dela. Essas garrinhas aí são fantásticas. Eu quero falar mais sobre essas garrinhas. Essas garrinhas, elas têm uma capacidade bem curiosa. Sabe quando vocês fazem um potinho para colocar mel, colocar xarope, qualquer alimento líquido para as abelhas? Então, se você não der uma lixadinha com uma lixa fininha na parte interna ou externa do recipiente plástico que você pegou, essas garrinhas têm extrema dificuldade de aderir ali. Por isso que é importante dar uma porosidade naquela localidade. Porque essas garrinhas eu estou observando que elas travam. E essas garrinhas ainda permitem que ela trave nos potes de cera e elas fiquem bem seguras no pote de cera e podendo fazer até um vertical ali. Elas ficam até de cabeça para baixo dentro do potinho, buscam o mel lá no fundo sem cair de costas sobre ele. Entendeu? Quando elas mastigam a cera e projetam ela, colocam ela em determinados pontos da colônia, esse local todo, para elas trafegarem é muito mais fácil. Tá certo? Elas conseguem andar com muito mais facilidade nesse local que elas já deixaram várias cavidades para essas garrinhas irem encaixando. Correto? É uma observação que eu passei a notar da importância de se deixar porosidades em extremidades de plástico que a gente utiliza, em alguns locais de vidro também, que torna-se escorregadio. Não tem como pegar ali, vai ser difícil para ela andar naquele local. Ela vai ter muita dificuldade, vai escorregar, vai cair dentro do pote. Por isso que se coloca tantos galinhos ali dentro do recipiente. Eu gosto até de utilizar a embaúba, porque a embaúba ela faz um efeito elevador, ela sobe, desce, né? E tem um outro detalhe, elas também utilizam uma parte da embaúba, eu estou fazendo um estudo sobre isso também, mas a embaúba, gente, é uma planta que eu vou deixar para falar um pouquinho no próximo vídeo aí, um vídeo mais para frente. É uma planta fantástica que nos ajuda nas florestas, entre outras situações, tá certo? Então é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um teste com as visões mais próximas das nossas abelhinhas que a gente ama tanto. Com certeza vocês vão ver mais coisas pela frente aí. Vamos chegar mais pertinho das nossas abelhinhas, mais pertinho da natureza, mais pertinho dos cultivos orgânicos. Vamos focalizando. Olha aí, a brincadeira está só começando. Beijão para vocês e até o próximo. Valeu, muito obrigado.